senão eu vou ter mais trabalho em casa. Pra vocês. Ó, eu estou aqui com uma certa quantidade. Eu vou querer colocar as edificações, porque ele é o melhor exemplo da tabela que a gente tem. Então, pegar a edificação total, vou arrastar para cá, ele vai carregar minhas edificações, nesse contexto daqui, pá. E eu vou fazer, bom, pronto, já carreguei minhas edificações do servidor. Vou dar uma olhada aqui se ele está. Esperar um pouquinho, né, para ele atualizar todas as edificações. Pronto. Está aqui da cidade inteira e eu vou fazer o mesmo recorte que eu fiz nas outras aulas, que é aqui recortar, já estava aqui, mas só para lembrar, recortar e a primeira vez ele vai aparecer aqui, tá? Em sobreposição vetor, recortar pela extensão, edificação total que eu quero recortar. Aqui eu já estou usando sempre a camada de curvas de nível para recortar. Edificação, eu não tenho necessidade de marcar isso daqui, porque, se tiver uma edificação que esteja parcialmente dentro das curvas de nível, eu posso querer manter, por algum motivo, por algum mapa algum eventual mapa que eu posso fazer aqui, aqui não preciso, e vou salvar minha camada no arquivo, EDF é o nome que eu escolhi para ela, e vou clicar em executar esse comando de cá, tá? Acho que é o melhor exemplo dos dados que a gente vai ter aqui, completo, fechar, EDF, mais uma vez eu vou eliminar a camada do servidor para ficar só com meus dados locais, tá? Por enquanto o meu mapinha está assim, com as cores aleatórias que ele está criando. Aqui está o meu terreno. Não apareceu a edificação dele? Mentira, não, ela está aqui embaixo. Tinha uma casinha, a gente combinou que pode, né? Pode demolir uma casinha para fazer nosso trabalho, principalmente porque nossa demolição é de brincadeirinha. Não vai demolir a casa de ninguém. Então, aqui estão esses dados. E o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Eu vou nesse botão aqui de informação, ó, do QGIS, e ele vai mostrar. Eu tenho que estar, como eu leio, é selecionado, lembrando, tá? Que ele só vai clicar no que tiver selecionado. Opa, não, né? Nessa ferramenta não. E aqui embaixo ele vai mostrar algumas informações. Ó. Todo arquivo vetorial do QGIS, a ideia é que você tem a geometria que você está representando e uma tabela de atributos, tá? É uma tabela mesmo, como se fosse uma tabela do Excel, ok? Aqui, esse elemento, ele está mostrando os elementos da tabela dele aqui do lado, ó. E está tudo marcado como null. Null é um dos termos de computação para dizer quando um dado não foi colocado. O dado não existe dado, não é que tem o valor zero, é que não tem dado ali. Ninguém não se colocou informação. Não se colocou nenhuma informação ali. Outra maneira de eu enxergar esses dados é por aqui. Ó. Eu vou aqui no Edificações e eu vou abrir tabela de atributos. Ó. Olha ela aqui. Ó. Tabela de atributos, está aqui, botão direito, abrir tabela de atributos. Esses IDs aqui, eles representam as geometrias do meu mapa, tá? Isso aqui, cada geometria que você cria numa mesma camada, ela vai receber um ID, um identificador. E cada linha dessa, ó, cada dado que poderia ter, ó, o nome, né? Poderia ter um nome, geometria, operacional, situação fiscal, altura, você teria aqui esses dados. Se você tivesse um dado de altura, número de pavimentos, ó. Se esse dado não tivesse aqui, a gente podia fazer um mapa de gabarito com muitos poucos cliques, tá? Com muito pouco trabalho, que a informação já estaria aqui. Aqui a gente poderia preencher a informação de número de pavimentos e tratar desses dados, tá? Então, a situação é essa. Isso daqui acontece. Isso aqui é um daqueles arquivos que, quando a gente vê, quando a gente salva um shapefile, aparecem vários arquivos. Um dos arquivos é uma tabela de banco de dados que está cada linha linkada com uma geometria
do nosso desenho e você consegue tratar essas informações por geometria. Essa é uma questão. Nesse elemento daqui, eu não tenho dados carregados nessa geometria. Outra maneira da gente ver os dados de uma forma mais geral sobre a camada, que é isso aqui, ó. Eu vou clicar aqui 2 vezes, eu vou abrir essa tabela aqui que tem informações, fonte de dados, simbologias que a gente já viu. Tem um negócio chamado campos, tá? Campos é a maneira como o programa de giz vai chamar, digamos assim, o nome das colunas de uma tabela do Excel. Você vai ter uma tabela, você vai colocar o nome das colunas, né? Para você entender o que cada número daquele significa. E esse é o que eles chamam de campos ou fields, tá? E aqui a gente tem a informação, o ID 0, e todos eles estão com o mesmo tipo de dado, ó. Tipo de dado é uma informação também importante para a gente aprender. Os dados em computação, em BIM, em GIS, em banco de dados, e uma série de atividades que a gente pode fazer. Os dados computacionais e nessas derivadas todas que você pode pensar, programação, qualquer coisa de computação, incluindo BIM e SIG, eles têm alguns tipos básicos, né? Internamente, ele é representado como uma sequência de 0, 1. Mas esse dado ele é marcado para ser entendido como um texto, ele é marcado para ser entendido como um número inteiro podendo ser positivo e negativo, um número com casas decimais. Isso tudo é definido em memória do computador e em arquivo que tipo de dado você está tratando. Senão os programas não conseguem ler coisas diferentes, tá? E todos eles aqui, essa palavra string, em computação é uma maneira mais comum de você se referir ao dado textual. Esses dados são todos textos. O dado de número de pavimentos deveria ser numérico, tá? Deveria ser um número, deve ser um número inteiro. Número de pavimentos. Vai ter 8 pavimentos ou vai ter 9 pavimentos, né? Não tem pavimento 7,5. Mas assim, outros não, deveriam ser realmente textos. Eles podem ser também do tipo booleano, que é verdadeiro ou falso, né? Você poderia ter residencial, verdadeiro ou falso, poderia ter essas coisas assim, eu poderia ter o tipo de uso. Turística poderia ser verdadeiro ou falso, sim ou não, né? Então, eu tenho essa tabela, mas nessa pasta daqui eu não consigo fazer nada com ele. Se a gente tivesse, a gente conseguia fazer muita coisa. Se a gente tivesse uma tabela com o tipo de uso, a gente podia fazer, a gente podia tratar fazer um mapa de usos. Se a gente tivesse número de pavimentos, poderia fazer um mapa de gabarito. Se essas informações estivessem bem cadastradas de forma confiável, a gente poderia fazer várias coisas. Voltando aqui, agora passando para minhas curvas de nível. Vou escolher aqui, vou abrir a tabela de. Posso escolher uma curva de nível? Estou aqui com informação, ó. Clico na minha curva de nível. Aqui eu tenho uma informação que eu consigo usar, ó. Eu tenho a cota da minha curva de nível. Cada curva de nível dessa tabela aqui, eu vou abrir de novo aqui, ó, a tabela de atributos. Cota, todas as curvas de níveis têm uma cota. Isso daqui dá para a gente usar. Elas, a princípio, o que a gente baixou aqui são curvas 2D, tá? Mas elas têm informação de uma cota. A gente pode mostrar elas, criar um rótulo no QGIS para mostrar essas cotas, ou a gente pode transformar essas curvas em 3D antes de exportar, tá? Isso daqui que é o legal. Eu vou querer criar curvas de nível 3D, mas antes de criar, eu vou mostrar uma outra coisa aqui para vocês sobre esses dados, que é nas propriedades mesmo, clicando 2 vezes, ou com o botão direito aqui, vou botar para essa telona de propriedades. Eu estou aqui na aba campo e eu vejo que minha cota de curva de nível, ela está com o tipo string. Ela é um texto. Eu não consigo fazer conta com esse valor que está ali. É a diferença de você digitar um texto, porque tem programa que faz a conversão automática se ele vê que um texto pode representar um número, ele pode converter aquele texto internamente e automaticamente em um número e fazer a conta. Aqui não é o caso, a gente vai ter que converter. Se você pensar, eu posso escrever um número
numa planilha do Excel, numa casa, escrever o número 8 lá, e eu vou conseguir fazer uma conta com ele. Provavelmente sim. Tem tempo que eu não uso o Excel em específico, mas as planilhas, elas estão meio que convertendo essas coisas automaticamente. Você marca como texto, mas ela vê que dá para converter, tenta converter e faz a sua conta. Se você escreve no Word, aquilo vai ser só um 8. No Word ele com certeza está como texto, tá? Você não vai fazer. Eu escrever 8 mais 2 no Excel igual a 8 mais 2. Ele vai me dar ali 10. Se eu escrever igual a 8 mais 2 no Excel, aquilo é só um texto. Aquilo não tem valor para fazer nenhuma conta. É isso aqui que está acontecendo. Eu tenho o dado da altura da cota de nível, mas eu não posso usar o comando de definir a elevação nele antes de eu fazer uma transformação. Aí, ó, quem está com o QGIS aberto e está com essa cota, esse negócio aqui, me acompanhe para a gente fazer esse negócio. Ó, aqui, nessa tabela daqui, eu tenho um íconezinho aqui com o ábaco e tenho esse mesmo íconezinho aqui fora, ó. É esse ícone que eu vou usar para fazer, tá? Eu vou clicar nesse ícone aqui com o ábaco, podia ter clicado ali dentro, podia. E eu vou criar um novo campo. Eu vou criar uma outra coluna para minha tabela. O que eu quero nessa coluna é pegar o valor para cada linha, para cada curva de nível que eu tenho ali, pegue o valor da cota que está em texto e transforme num número real, um número com casas decimais. E preencha essa coluna nova numérica com esse tipo de dado, tá? E é isso que eu vou fazer nessas configurações aqui, ó. Ele já está marcado para criar um campo novo. Ele já está marcado para operar na minha camada de curvas de nível, tá? Eu vou dar um nome para esse campo novo. Ele é só o nome que aparece, tá? Em cima da tabela, mas a gente sempre tem que pensar numa maneira legal de colocar um nome para essas coisas, para depois, né? Podia botar aqui Henrique, o nome desse campo, mas aí não ia fazer sentido nenhum. Eu vou botar um nome que faça sentido. Eu vou escrever aqui cota. Eu vou escrever ele assim, tá? Uma cota numérica. Vai ser o nome dele. Eu não quero um número inteiro, tá? Apesar das curvas de níveis serem valores inteiros, eu não quero usar números inteiros nisso aqui. Eu quero usar números com casas decimais. Porque é o que o algoritmo vai acabar me pedindo, tá? Então vou ter certeza que isso daqui está certo. E eu vou ter controle sobre a precisão desses números aqui. Então aqui são os tipos de dado, ó. Inteiro, ele tem dois tamanhos de inteiros, tá? Maiores ou menores. Eu tenho um número decimal, que é um número real, um número com casas decimais. Texto, que ele colocou aqui, string. Data e booleano, que é verdadeiro e falso, sim e não. São essas coisas. Eu preciso de um número com casas decimais para fazer contas legal com ele. Então, eu vou trocar aqui de inteiro para decimal. E o resto eu vou deixar como tá? Como as coisas estão, eu vou deixar aqui nessa tabela. Agora eu vou usar uma expressão aqui, ó, para dizer que eu quero que ele pegue o dado do campo cota e transforme ele de string para um número real, tá? Esse editor de expressões, ele usa uma linguagem, ele usa o Python meio que adaptado para o QGIS, mas a gente não vai precisar escrever código, porque ele tem essa tabela aqui do lado, ó. Nessa tabela daqui eu tenho conversões, onde eu vou procurar alguma coisa que possa fazer as transformações, e eu tenho um lugar chamado campos e valores. E aí eu vou procurar o campo, né, que é a coluna, lembrando, o campo é o termo técnico que você vai usar em GIS, mas é o nome dessa coluna que a gente tem aqui. Então eu vou começar por conversões, clico aqui, ó, conversões, e o que eu vou querer não é to decimal, pode te enganar isso, se você duvida converte 1 grau, minuto, segundo e coordenada para o seu equivalente decimal. Não é isso que eu quero. O que eu quero é to real. Converte strings to a real number. Converte texto em um número real, né? Já conversou sobre string, número real. Se tiver alguma coisa que ele não consiga converter, ele vai retornar inválido, mas eu acho que não é o caso dessa tabela, pelo menos em todos os testes que eu fiz, tá? Então, eu cliquei aqui duas vezes, ó. Ele escreveu to underline real e abriu um parênteses aqui para mim. O que eu quero converter é o campo chamado cota existente.
E aí eu vou fechar aqui conversores e vou para campos e valores. E ele tem aqui o meu canto, o meu dado chamado cota e ABC aqui indicando que é uma string. Eu vou clicar nele também, duas vezes ele entrou aqui. Pronto. Está praticamente feita, eu só preciso fechar esse parênteses que eu tô aqui, ó. Passei o mouse em cima, ó. To real, eu tenho que botar um valor, abrir parênteses e fechar. Ele só não fechou o parênteses para mim ainda. Eu vou fechar aqui. É isso daqui, ó. Se você digitar isso daqui, né? Dá no mesmo. Eu fiz pegando os valores daquela ajuda ali do lado, para ficar mais inteligível. E ele já vai fazer essa conta para mim assim que eu mandar executar. Conferindo tudo, eu tenho já o nome da minha variável. Ele vai criar um novo campo. Esse campo tem um nome, cota numérica. Ele tem um tipo de dado, número decimal real. Aqui eu não preciso me preocupar muito com isso, eu deixei o padrão. E aqui eu botei esse texto aqui, só que fui clicando na interface. E aí eu vou clicar em aplicar. E aqui ele diz que o campo, né, o field cota numérica, foi criado com sucesso. Posso fechar, tá? Isso daqui. Se eu for aqui em campos e valores, ó, só por curiosidade, não, ele não apareceu aqui ainda. Ele teria que atualizar, né, para aparecer. Não está aparecendo aqui ainda, mas ele está criado. Se eu der um OK, ele vai me dar um errinho, dizer que isso aqui já foi criado. Eu poderia cancelar, mas eu vou dar um OK só para adicionar um novo campo ao provedor. É porque o campo já existe, tá? Já existe um campo com esse nome, era só fechar mesmo. Agora, se eu selecionar uma curva de nível, ó, eu tenho um valor numérico aqui, ó, com 3 casas decimais, bonitão para a gente usar para transformar esse desenho plano em um desenho 3D, tá? É isso daqui. Agora que eu tenho meu dado certo, isso aqui foi um trabalho de corrigir os dados do elemento daqui, né? Dessa história daqui, corrigir os dados do arquivo que eu baixei. Agora eu vou procurar um outro negócio aqui, eu vou fechar essa aba e chamar de valor, definir valor Z. É esse bichinho aqui, ó. Vou digitar aqui valor Z, usado recentemente eu quero um para tá igual de vocês. Ele está em geometria do vetor, definir o valor Z. É esse bichinho que vai me criar. A gente não vai enxergar aqui. Tem um jeito de enxergar, mas eu acho que nem é tão importante. Definir o valor Z está aqui. Ele vai pegar meu dado curva de nível, tá? São minhas curvas de nível. E eu vou aplicar um valor Z para ela. Se eu colocar um valor aqui, ele vai ficar constante e não vai fazer o menor sentido. O que eu tenho é que chegar aqui do lado, ó, clicar aqui e aqui em aqui, ó, aqui tipo de campo, inteiro, duplo, texto. Ele diz aqui que funciona com texto também, mas quando eu testo ele não funciona, tá? A última vez que eu testei ele não funcionou. Ele diz aqui que aceita texto aqui também para definir o valor Z. Ele poderia fazer a conversão automaticamente. Quando eu testei, na minha versão do QGIS, não funcionou, tá? Aí eu converti e funcionou. Eu vou escolher esse bichinho aqui do lado. Tipo de campo, cota numérico que eu criei. E aí ele vai ficar assim, vai ficar amarelo. E isso aqui vai ficar desabilitado para fazer essa história. E eu vou criar uma outra camada que eu já chamar de salvar no arquivo, o mesmo passo da outra vez. Organizar as camadas. E eu vou chamar assim de curvas 3D. Curvas de nível 3D. Lembrando que a gente combinou o 3D de não colocar acentos para evitar nem caracteres especiais, para evitar problemas de encoding. Tá? Eu vou testar aqui, vou executar, vou ver se ele vai rodar. Rodou. Eu tenho agora uma camada chamada curvas de nível e uma camada chamada de curvas de nível 3D.
lembrando da aula passada, o que é que está acontecendo aqui? Apareceu um lapisinho vermelho aqui na minha camada, tá? É para a gente lembrar a diferença do projeto, do programa, né? Do projeto, que é o geral do programa que a gente tem para as camadas. O projeto do QGIS, ele não é dono das camadas. Ele é uma maneira de você visualizar, editar e criar camadas. Mas cada camada é um arquivo separado, tá? Quando eu fiz aquela operação de conversão, eu editei essa camada daqui. Ela precisa ser salva agora. Tá com lápis vermelho porque tem coisa a ser salva. E aqui, ó, selecionando aqui minha camada que eu editei, a camada curva de nível que eu editei, ó, eu tenho que vir aqui e salvar edições na camada, tá? E depois o lapisinho aqui ficou amarelo, ó. Depois eu vou clicar no lápis amarelo aqui para desabilitar a edição, tá? Para deixar aquela camada salva. E toda vez que a gente faz isso, vale a pena salvar o projeto para a gente não perder isso aqui que a gente fez, certo? Tá. Tem outra forma de conseguir curva de nível que eu queria que vocês fizessem também. Tá? Esse daqui foi, o outro MDT. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar a parte de exportação para o DXF, tá? Primeiro, para a gente abrir logo no AutoCAD e olhar o que é que aconteceu com essas camadas. O que eu tenho que fazer basicamente agora é o seguinte. Meu projeto aqui está salvo, eu tenho camada de uma curva de nível 2D, eu tenho curva de nível 3D e eu tenho as informações aqui que eu peguei, tá? No trabalho de vocês eu vou querer ruas, passeios, vou querer mais algumas coisas, só que é só repetir o processo. Pegar a camada do servidor, botar aqui, escolher o método de recorte adequado, recortar, salvar em disco, né? Você faz isso em um passo, pode fazer em um passo só, pode fazer em dois, e continuar continuar a edição. Salvar em DXF é a mesma coisa aqui do lado, ó, eu vou digitar DXF, e ele vai aparecer aqui em vetor geral, exportar camadas para DXF. É esse bichinho que a gente tem que fazer e vamos abrir e vamos ver como é que ele chega no AutoCAD, o que é que a gente tem que fazer no AutoCAD antes de partir para a elaboração de um 3D, que seria a última etapa do edital, tá? Esse comando daqui, eu tenho que selecionar camadas, tá? 0 camadas vetoriais selecionadas. Eu clico aqui nesses dois pontos, ó, e vou selecionar todos, tá? Ele só vai exportar camadas vetoriais. Aqui eu só tenho as camadas vetoriais que eu já salvei em disco. Não aconselho que se faça isso daqui, dê um OK aqui, ó, ele está com 7 camadas selecionadas. Com os dados que você está acessando do provedor, tá? A chance de dar erro é muito grande. Você exportar. E ele pode pegar o provedor inteiro, né? Pode pegar a Salvador inteira para uma camada. Mesmo que a gente consiga baixar, para abrir vai precisar de bastante máquina, tá? Eu vou exportar ele simples, sem simbologia, tá? Eu vou... Tema do mapa eu vou deixar não primeiro. A codificação é aquele negócio do encoding, tá? Que pode dar erro por acentuação. Às vezes o AutoCAD tem problema com alguns encodings, tá? Eu sei qual é o encoding que ele provavelmente iria usar, mas isso vai depender de alguma configuração até do Windows. Se o Windows estiver configurado de uma outra maneira, eu vou ter que tentar algumas vezes até achar. Então, isso daqui tudo eu vou deixar como está. A gente pode fazer um outro experimento depois de como salva com simbologia, colocar rótulo em curva de nível, fazer essa da coisa. E aqui tem uma das coisas mais importantes, ó, marcar aqui em vermelho, é que a gente vai ter que ter muito cuidado com isso. Se eu exportar isso daqui assim, o arquivo é inutilizável. Ele não vai servir para nada. Esse aqui é o sistema de projeção. Esse daqui é um sistema, o WGS84, ele tem sistema de projeção, por exemplo, que são por grau, minuto e segundo. Se você exporta com grau, minuto e segundo, ele vai ser pequenininho, tá? Acho que 1 segundo de grau um grau é muita.
você pegar de 360 graus, né? Um grau ali é uma distância enorme. Os valores vão ficar minúsculos e o Z vai ficar de metro em metro. Você vê com as coisinhas pequenininhas passar de metro em metro. Não serve para nada se a gente botar aqui. Isso aqui é mega importante. Então eu tenho que clicar aqui, procurar meus SIGAS 2000, tá? Que tá aqui. Hoje está aqui 31984, que é o código da gente. Se ele não aparecer aqui, você não configurou no projeto, que esses aqui são os recentes, mas aqui com certeza ele vai aparecer. Isso aqui tem que estar selecionado. Seleciono ele e clico nesse botão aqui em cima para voltar, tá? Extensão eu não vou definir, porque eu já recortei tudo, tá? Isso aqui eu não vou definir extensão, eu já cortei tudo. Exportar rótulos, eu não estou exportando nenhum rótulo, não estou exportando nada de texto, não tem nada de texto. Pode ver em outro momento como é que feições selecionadas não. Usar título da camada como nome, é o nome do layer, né? Eu posso marcar isso aqui. Criar saída 2D? Não, porque senão eu vou achatar a curva de nível 3D que eu acabei de criar. Rótulos, eu não vou marcar porque eu não estou exportando. E isso daqui eu não vou marcar, tá? Linhas com largura zero, é com comprimento zero, na verdade. Eu traduziria isso aqui diferente. Mas são linhas inválidas, tá? O que o AutoCAD chama de linhas inválidas. Isso aqui eu não vou transportar. Eu tenho que dizer onde é que eu quero salvar. Eu vou salvar no meu computador. Eu vou na minha pasta aqui do projeto. Eu posso criar aqui no limite do projeto mesmo, até antes de giz, eu posso criar uma outra pasta que eu vou chamar de DXF. Vai ser a exportação. E vou entrar aqui e vou colocar o nome aqui. Terreno teste 01. Tá? Posso querer fazer outro teste aqui, não precisa ficar apagando o nome do arquivo, por uma questão didática só. Tá? Executar. Foi. Exportar a camada DXF finalizado, concluída. Concluída em 3,34 segundos. Rapidinho. Onde ele gravou meu resultado. Onde é que ele está gravado. Agora é abrir ele no AutoCAD. Ver como é que esse terreno ficou. AutoCAD não está aberto ainda. Abrir o bichão aqui. Pronto. Ó, aqui também é simples. A gente só tem que se atentar a uma coisa. O formato padrão do AutoCAD é DWG. A gente salvou como arquivo DXF. DXF é uma versão aberta da Autodesk, justamente para trocar informações de um arquivo DWG, do software dele com outros softwares, tá? Eu vou aqui clicar em abrir, para abrir um novo arquivo. Eu vou procurar onde é que eu salvei aquilo ali. Aqui foi no disco D. Aqui. Foi aqui. Aqui está meu projeto. Aqui está minha pasta de DXF. Aqui, a princípio, eu não consigo ver o meu arquivo, ó, porque ele está aqui embaixo marcando para abrir DWG. Você toca para DXF, aparece o arquivo, clica aqui e abre. A princípio, ele sai, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas ele está aqui, ó. Ele só está com a pena escura em uma tela preta, tá? Tem outro jeito de salvar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl A para selecionar todo mundo e mudar a cor deles aqui para by layer, tá? Nessa forma de exportação, todos os layers vieram com a mesma cor.
e o objeto veio com aquela cor esquisita, a gente pode trocar esses elementos daqui, trocar as cores dos layers, tá? Uma coisa que eu queria mostrar, ó. Esse aqui é aquele ponto que eu desenhei, ó. Ele é um ponto que está representado aqui como um ciclo, aquele ponto de referência. Eu vou pegar aqui uma questão que você vai ter, ó. Não sei onde é que fica isso. O comando é id. O id ele vai identificar um ponto, tá? Ele clicou aqui. As coordenadas desse meu ponto são 555 mil e alguma coisa no X e 8 milhões no Y, tá? O AutoCAD consegue abrir isso daqui. Ele pode dar um buguinho quando você faz uma coisa muito pequena. Oi? Eu diria que não. Mas se você colocasse num giz, ele estaria naquele ponto. Estaria. Mas eu não chamaria isso aqui de referenciado, não. Tá? Mas assim, esses pontos são as coordenadas no sistema de projeção que a gente exportou. Nesse sentido, sim. Mas eu insisto que não estaria referenciado. Sim. Mas sim, Sim, porque por uma série de questões. Se você abrir isso aqui em qualquer lugar, em qualquer outro programa, se abrir isso no Revit, o Revit vai chorar. Um negócio que está tão distante da origem. Se você abrir no Blender, se você abrir no 3D Studio Max, o AutoCAD, o Rhinoceros, tem uns programas que são meio Jeep, eles andam em qualquer terreno. Tem outros que são carros mais confortáveis, mas que não encarariam uma coisa tão longe do centro assim, tá? Então, aqui no Jeep ele consegue abrir. O que eu faria aqui, tá? Da edição desse programa, eu tentaria dar um jeito aqui nesses layers para ter mais leitura e tal. Mas antes de mais nada, eu pegaria esse ponto daqui, tá? Aquele ponto, vou mudar a cor do layer do ponto para eu enxergar ele melhor aqui, ó. Esse aqui foi um ponto de referência. Vou trocar a cor dele aqui para amarelo, para ele dar uma gritada aqui na minha cara. Não? Amarelo, depois dá OK, não fecha. Ó. Tá aqui o meu pontinho. Ó. Eu vou pegar esse ponto e vou mover ele para o 0,0,0, tá? A vantagem de usar esse ponto, eu podia mover por uma quina do terreno, podia mover por qualquer outro processo, tá? Esse terreno para ele ficar perto do zero. Mas eu escolho esse ponto está lá no meu desenho, ele está marcado com um ponto de referência aqui, está com um ponto de referência lá. Se eu quiser georreferenciar, é só eu chegar no meu programa do QGIS, pegar as coordenadas dele, acertar as coordenadas aqui e fazer esse processo. No AutoCAD puro é muito limitado o que você pode fazer como georreferenciamento. Mas, por exemplo, no Civil 3D, que é um AutoCAD, para você tratar de infraestrutura, já vai ter um bocado de coisa. Você pega um BricsCAD Ultimate, um BricsCAD desses, assim, ele também vai ter um bocado de ferramenta para tratar isso. Tem uns programas que vão ter. E aqui... Oi? Pergunte. Não, claro, compra. DXF. Sim, vamos voltar para essa parte. Eu digitei DXF aqui e achei esse negócio aqui, exportar para DXF. Camada para DXF. Aí eu cliquei aqui, eu não mexi nessas configurações aqui. Tá, começando. Eu cheguei aqui, cliquei nesses 3 pontos aqui, selecionei todas as camadas que eu queria, porque no meu caso eu só tenho aqui as camadas que eu quero, e depois cliquei nessa setinha aqui, ó, para voltar, tá? Aí eu não mexi em nada do que está aqui, tá? E esse outro de cá aqui é mega importante. Esse aqui é o Sirga 2000 UTM 24 Sul. Isso aqui a gente não abre mão de configurar ele assim. O atalho dele 31984, tá? Grave esse número que ele vai chegar aqui facinho. E aqui eu vou também voltar, tá? Para cá. Ele já tá. Confere aqui. Toma cuidado que ele está com o mouse aqui em cima, ó. E roda o mouse. E esse cara faz isso com a gente. Troca. Isso aqui a gente tem que tomar extremo cuidado com isso daqui. Se usar o padrão, o arquivo final vai ser inutilizável. Mas se não usar, se cair num parecido, pode ser que você tenha um arquivo ali que está parecendo que está certo, mas nesse sentido ele não está para o padrão de Salvador. Aqui eu marquei esse, e eu desmarquei esse de cá,
porque a gente não está exportando nenhum texto, tá? Se a gente estivesse exportando simbologia, né, texto, eu teria que me preocupar com esse. Então, eu só botei isso daqui, ok? Aqui eu não mexi nessa parte. Isso aqui é mega importante. Os outros não são tão importantes, tá? Extensão, eu não vou marcar extensão nenhuma, não definido. Isso aqui eu também não mexi. Aqui eu marquei isso porque eu acho que facilita a edição. E esse aqui eu deixei como. Isso aqui não vai fazer diferença nenhuma, porque não tem texto. Você pode deixar marcado, desmarcado. Nesse exemplo a gente não está exportando nenhum texto. Não vai ter diferença nenhuma, tá? Pode deixar marcado, se for o caso. Pode deixar assim, que não vai fazer diferença, tá? Aqui embaixo eu fui escolher onde é que eu quero salvar o arquivo. Ó. Salvar no arquivo. E eu escolhi uma pasta. Eu estou com o meu projeto, estou com a pasta desses FGIS. GIS aqui eu tenho o meu projeto e minhas camadas. E esse outro aqui, o DXF, eu botei só um nome que eu escolhi aqui para esse arquivo para depois abrir. Ok aí? Bom, aqui na verdade ele não salvou ainda, né? Mas ele já definiu o lugar de salvar. Quando você clicar em executar, é que ele vai salvar de verdade. Vou salvar aqui de novo. Vou botar aqui teste 2, que não vai atrapalhar a minha vida. Salvar. E aqui na verdade ele só pegou o lugar e o nome do arquivo para salvar. Quando a gente clicar aqui, que ele vai de fato fazer a operação em salvar, tá? É isso. Isso aqui pode estar marcado ou não. Como eu já disse, não vai fazer diferença. E aqui eu cliquei em executar processo em lote. Opa. Não, peraí que deu uma coisa errada. Vamos voltar aqui para os parâmetros. Era executar, tá? Que eu tinha que marcar. Não era executar processo em lote, não. Era executar aqui. Eu mostrei errado. Tá? Executar. Executar como único processo. É esse executar aqui, ó. Tem que marcar, não é o em lote, não. Quando você vem para cá, você clica aqui, executar como único processo. E vai executar aqui. É esse clique daqui. Tá? Usar a camada como título. Ele cancelou aqui toda a minha configuração. Selecionar tudo. Ok. Aqui nada. Aqui Sigas 2000. O TMZOME 19 não. O TMZOME 24 Sul. É esse aqui que eu quero. Isso daqui não, esses dois e salvar no arquivo. Aqui eu vou botar só o número 2 nele. Tá? E aqui executar, ele vai salvar o arquivo lá. Tá? Aí você pode abrir, você pode dar uma olhada no arquivo. Ele está em 3D já, tá? Tem curvas que estão em 3D. É bom você mexer nas cores dos layers para ter alguma leitura. Mas isso daqui, ó, se você quer levar ele para um outro programa, o que a gente tem que fazer é o seguinte. Eu tenho que selecionar todo mundo. Um jeito fácil de selecionar todo mundo no AutoCAD é apertando Ctrl A, um atalho. Aqui foi o mesmo atalho que eu usei para mudar essa cor aqui para By Layer, para ficar mais fácil. Então aqui é Ctrl A, selecionei todo mundo. E aí eu vou usar o comando Move, tá? M Enter. E aí tem dois jeitos do AutoCAD estar funcionando. Eu vou primeiro clicar nesse ponto daqui, tá? E vou tentar mover ele para minha base. Se quando eu estiver digitando, como está aqui, ó, as coisas estiverem aparecendo aqui na tela, significa que o Dynamic Input está ligado. Eu quero mover esse ponto para a coordenada 0,0,0. Se eu estou com o Dynamic Input, ó, ele está aparecendo aqui, eu tenho que digitar hashtag 0,0,0. Eu tenho que digitar assim, primeiro hashtag, depois 0,0,0, e ele vai preencher assim. E aqui ele vai dar certo. Se eu digitar aqui, fazer o exemplo contrário, se eu digitar aqui, nesse elemento daqui, pegar ele aqui e digitar só 0,0,0, ele vai mover, ele vai considerar que eu estou dando uma distância relativa, que significa não mover nada, né? Se ele moveu relativamente ao ponto que eu cliquei 0,0,0, ele fica no mesmo lugar, tá?
Se você estiver usando outro programa CAD, ou eu tiver com o Dynamic Input desligado, que se eu não me engano é o F12, eu não preciso digitar, nesse caso aqui, o hashtag, ó. Eu vou dar Move Enter, vou selecionar aqui, ó, e vou digitar 0, ó. Meu valor de digitação está aparecendo aqui embaixo, tá? Aqui você não precisa do hashtag. Se eu digito o hashtag aqui, ele dá erro. Para a maioria dos programas CAD, você vai digitar 0,0,0, sem precisar do hashtag. O AutoCAD ele está assim agora. 0,0. O resultado vai ser o mesmo. O bichinho sumiu da tela, tá? Eu tenho que dar um zoom extents. Z Enter é Enter. Ele está aqui. E agora, ó, se eu usar um ID Point, ID, não é Insert não, cara. É ID Enter. ID Enter e pegar aqui o valor desse ponto, ele vai estar como 0,0,0. Tem um detalhe, ó, eu só consigo. Isso aqui não é um círculo, tá? Isso aqui é uma representação de pontos. Eu, eu só consigo clicar nela se eu tiver com essa opção aqui, Node, ó, ativado no meu Snap, tá? Ou aqui, ó, ele é esse bichinho aqui, Node, ó, esse bichinho aqui. Porque ele não é um endpoint, ele não é final de nada, ele é um ponto solto. O endpoint é o ponto final de um segmento de polilinha, de um segmento de arco, dessas coisas. Ele é um ponto solto. Então eu só consigo acessar isso aqui. Esse arquivo aqui você pode salvar, tá? Dar uma editada nas camadas e a gente vê como é que faz, tá? Bom, como é que... Oi? Só as curvas de nível que estão utilizando. Só, eu esqueci de mostrar isso, ó. Eu tenho curvas de nível aqui em 3D. Vocês já viram isso aqui? O AutoCAD em 3D. Clica aqui nesse menos aqui, ó. E o AutoCAD vira um programa 3D, ó. Eu pego aqui, aperto, seguro aqui, aí, ó. Criei uma perspectiva aqui. Ele é 3D, dá para ver aqui. Eu tenho curvas de nível em 3D e em 2D, tá? Aqui. Eu tenho um layer que chama curvas 3D, curva de nível 3D, que ele está com minhas curvas em 3D aqui, ó. E é importante que esse layer tenha cores diferentes, inclusive, para a gente entender no que é que está clicando, ó. Vou separar aqui, mudar as cores desse daqui de cima para qualquer coisa e desse daqui de baixo para qualquer outra coisa também. Tá? Só para diferenciar visualmente. Minhas curvas de nível aqui embaixo estão aqui em cima, ó. Se eu seleciono, eu gosto de trabalhar com isso daqui, ó. Ctrl 1 abre aqui o Properties, tá? O Properties é melhor do que essa barra aqui. Para quem é velho no AutoCAD. E aqui, outra configuração que eu gosto de botar é um negócio aqui do lado que chama, ó, Selection Cycling. Isso aqui é bom para algumas coisas, né? Cycling Selection, cadê ele? Snap Grid, Coordinates. Isso aqui são umas dicas. Selection Cycling, ele aqui, ó. Habilitei aqui, ele vai parar aqui embaixo. Quando eu estou aqui, eu vou clicar no negócio, ó, e tem duas polilinhas em cima, ele me mostra que tem uma polilinha 3D e uma polilinha 2D que eu posso selecionar clicando nesse lugar. Se eu selecionar 3D, ó, eu sei qual é a curva de nível que ela está, ó. 47 aqui. Que é uma propriedade, isso aqui, Ctrl 1, você abre o Properties, ou digita PRO e Enter, que ele vai abrir essa interface aqui do lado, e já mostra essas coisas aqui pra gente, meio que automático, tá? E aqui eu consigo distinguir bem do que eu estou clicando. Se eu vou para 2D, ele vai me mostrar que ela é uma polilinha 2D, tá? E a elevação dela é 0. Ela está sempre no 0, tá? Mesmo que seja a mesma curva. Isso aqui são dicas de trabalho, tá? Com isso daqui a gente consegue fazer, exportar e fazer o 3D do terreno, que eu acho que é a última etapa, tá? Eu vou cortar mais uma outra coisa aqui do edital e a gente vai terminar com esse 3D. Gostaria muito de ter mostrado, posso mostrar para vocês aqui, se der tempo, mas na próxima aula a gente vai conversar de fazer 3D dele, tá? O AutoCAD também não é bom para fazer esse 3D.